Hoje em dia vivemos em liberdade. Somos livres para estudar, dar a nossa opinião e de sonhar. Mas nem sempre foi assim, sabiam? Vamos viajar no tempo para perceberem como tudo aconteceu. Para isso, vamos precisar dos vossos escravos para nos ajudarem a contar toda a história. Mas primeiro vamos começar do início. Sabiam que só vivemos em liberdade há 50 anos? Foi no ano de 1910 que a monarquia acabou e passámos para a Primeira República Portuguesa, com presidentes ao invés de reis. O povo achou que a vida ia melhorar, mas a Primeira Grande Guerra e a pobreza trouxeram uma grande revolta. Em 1926, alguns militares fartaram-se e puseram um ponto final nesta Primeira República. Decidiram então que Portugal passaria a viver numa ditadura militar, prometeram paz e tranquilidade. Mas se há algo que a ditadura não traz, é tranquilidade. Uns anos depois, chegou ao governo António de Oliveira Salazar, como Ministro das Finanças e depois como Presidente do Conselho de Ministros. Basicamente, era ele que mandava em tudo, dava ordens e todos tinham de obedecer. Foi ele quem criou a PIDE, a polícia que perseguia tudo e todos, a censura, que decidia que notícias podiam ser escritas, que livros podiam ser lidos, que filmes podiam ser vistos, e nós, os portugueses, vivíamos presos dentro do nosso próprio país. Até que um dia, 36 anos depois de ter chegado ao poder, ao sentar-se numa cadeira, desequilibrou-se, caiu, bateu com a cabeça no chão e ficou muito mal. Caiu o ditador, mas não caiu a ditadura. Foi substituído por Marcelo Caetano, que podia ter acabado com a ditadura, mas não acabou. Até que chegou o 25 de abril de 1974 e mandou Marcelo Caetano e a ditadura embora, tornando Portugal um país livre. 48 anos foi o tempo que os portugueses viveram numa ditadura, uns longos 48 anos. Com a Revolução dos Escravos, acabou-se a ditadura e ficámos finalmente a viver em liberdade. Agora que já entendemos como foi todo o processo da Revolução dos Escravos, vamos conhecer algumas pessoas que, de uma forma positiva ou negativa, foram importantes para o 25 de Abril. Preparados? Vamos começar por Marcelo Caetano, que, mesmo de uma forma negativa, contribuiu para tornar Portugal num país livre, uma vez que a Revolução existiu enquanto ele estava no poder. No ano de 1968, 6 anos antes da Revolução do 25 de Abril, Marcelo Caetano foi nomeado substituto de Salazar depois de ele ter caído de uma cadeira, ficando então no poder. Ele fez algumas mudanças, como troca do nome da PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, para DGS, Direção-Geral de Segurança, e decidiu deixar a oposição concorrer às eleições legislativas. Mas não se enganem, eles não puderam concorrer de forma justa, e as eleições serviram só para parecer algo justo apesar de não o ser, uma vez que o nosso país ainda vivia em ditadura e obviamente acabou por ganhar o partido do governo. Após o 25 de Abril, Marcelo Caetano foi então destituído do poder e mandado embora do país, acabando por falecer já fora de Portugal. Salgueiro Maia foi como um super-herói, mas sem capa. Um ano antes da Grande Revolução, no ano de 1973, começaram a existir umas reuniões clandestinas de um movimento chamado Movimento das Forças Armadas, onde Salgueiro Maia era o delegado de cavalaria e integrava a comissão coordenadora do movimento, quando se começou a preparar, com muito cuidado e em segredo, a Revolução do 25 de Abril. Quando chegou o grande dia, foi Salgueiro Maia quem ia à frente dos carros e dirigiu as tropas deste Santarém até Lisboa. A calma e a coragem tão característica de Salgueiro Maia e que ele soube transmitir às pessoas nesse dia tornaram-no a figura central da Revolução. António de Spínola foi o primeiro presidente da República depois do golpe militar de 25 de Abril. Isto significa que depois da Revolução dos Escravos foi este senhor quem ficou a governar o país. Foi nesse dia, 25 de Abril, que Spínola, sendo representante do movimento das Forças Armadas, aceitou de Marcelo Caetano a rendição do governo, sendo basicamente uma troca de poderes. Marcelo Caetano saiu do poder e ficou Spínola no governo. Assim, ele foi nomeado como presidente da Junta de Salvação Nacional, que era um órgão provisório do governo que foi criado após o 25 de Abril.
Otelo de Saraiva Carvalho foi outro herói sem capa, uma vez que foi ele o líder das operações do 25 de Abril, ou seja, era este quem estava à frente de toda a Revolução, através da liderança do movimento das Forças Armadas, participando e ajudando as tropas na missão de derrubar o regime do Estado Novo. Zeca Afonso. Por último, temos de falar de um cantor muito importante para a Revolução do 25 de Abril, Zeca Afonso. Este era um cantor que vivia em Portugal no tempo da ditadura. Ele escreveu uma música muito especial, chamada Grândola Viva Morena. Já ouviram falar? Pois foi quando essa música tocou na rádio, na madrugada do dia 25 de abril de 1974, como um sinal secreto entre as tropas, que o país acordou. Foi como se essa música estivesse a dizer aos portugueses: chegou a hora de agir, a hora de lutarmos pela nossa liberdade. E quando a música acabou de tocar, foi quando a grande revolução começou. E o final, vocês já sabem. Liberdade para Portugal.